glória a Deus. Aleluia. Então, boa noite a todos, irmãos, a graça e a paz. Para quem não me conhece, eu me chamo Leonardo. A gente está cheio de visitantes hoje. E eu estou como diretor do Rema. Você está na Escola de Oração, que é um evento promovido pelo Rema em parceria com a igreja, a Verbo da Vida. E eu creio que você não veio à toa, você veio para realmente Deus alcançar o teu coração, amém? Então abra seu coração, abra sua Bíblia também para você acompanhar, porque certamente são dias que vão marcar a sua vida de oração para sempre, amém? Aleluia. Quero que você vá comigo lá em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Vamos ver aqui no versículo 26. Livro de Gênesis capítulo 1, no versículo 26. Gênesis capítulo 1, no versículo 26, diz assim: Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Fala comigo, tenha ele. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. É muito importante você prestar atenção nessa frase. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. Tenha ele domínio sobre toda a terra. Ele quem? O homem. Deus não disse, dominemos a terra através do homem. Não foi isso que Deus disse. Ele disse, tenha ele. Ele vai ter o domínio sobre toda a terra. Amém? Em Salmos capítulo 115, você pode ir comigo lá. Salmos capítulo 115, no versículo 16. Salmos capítulo 115, no versículo 16, um texto bastante conhecido. O salmista diz assim, Salmos 115, no versículo 16: Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. O que Deus fez com a terra? O que ele fez? Emprestou? Alugou? O que ele fez? Tenha ele domínio. Deus deu a terra para o homem dominar. Amém? Pronto. Você não precisa abrir lá em 1 Tessalonicenses 5:23, o apóstolo Paulo diz, e o Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo estejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fala comigo, espírito, alma e corpo. Essa é a composição do ser humano. Deus nos criou como um espírito, nós possuímos uma alma e habitamos no corpo. Amém? Lá em Mateus, no capítulo 12, você pode ir comigo lá. Mateus, capítulo 12, no versículo 43. Jesus vai dizer algo interessante aqui sobre a ação do diabo nessa terra. Ele diz assim, em Mateus capítulo 12, no versículo 43. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para a minha casa, de onde saí. E tendo voltado, encontrado vazia, varrida e ornamentada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem, fala comigo, homem, torna-se pior do que o primeiro. Olha o que Jesus disse. Quando o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares áridos procurando repouso. Amém? Que repouso ele está procurando? É uma rede debaixo de um coqueiro? O que ele está procurando? Um outro homem. Não encontrando, diz consigo mesmo, voltarei para minha casa. O que ele está chamando da casa dele? O primeiro homem que ele estava. Eu quero que você perceba como o diabo ele tem essa ânsia de sempre estar procurando um corpo. Ele sai de um corpo, ele é expulso, mas ele não se conforma, ele fica procurando outro. Se ele não encontrar outro para entrar, ele vai tentar voltar a entrar no outro que ele estava. Amém? Porque a forma legal de se operar nesse mundo físico é através de um corpo físico. E o diabo ele é espírito. E é por isso que ele precisa de um corpo físico para se manifestar nesse mundo físico. Amém? Quantos sabem que Deus também é espírito? É por isso que é importante você perceber o que foi que Deus fez quando Jesus morreu e ressuscitou. Ele criou o corpo de Cristo.
Da mesma forma que o diabo procura um corpo físico para operar nessa terra, Deus resolveu operar depois da ressurreição de Jesus através do corpo de Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3,9 nos chama de cooperadores de Deus. Irmãos, Deus criou a terra para o homem dominar e Ele deu a terra para o homem. Tudo agora que Deus vai fazer na terra é necessário participação do homem, porque Ele deu a terra para o homem. E agora, para Ele agir nessa terra que Ele deu, é necessário participação humana. Eu não sei se você já ouviu falar de um pregador bastante famoso do século passado, chamado John Wesley. Ele dizia assim: parece que Deus não faz nada, a não ser que alguém peça para Ele. Porque para Deus operar na terra que Ele deu, vai ser necessário agora a participação humana, nem que seja para pedir para Ele. Ok, já que você não está acreditando em mim, vamos lá em Lucas capítulo 10, deixa aberto lá, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, deixa aberto aí no versículo 1. Aliás, 2, Lucas 10, 2, deixa aberto aí em Lucas 10, 2. Olha para cá, eu vou só te lembrar o que está escrito em Lucas 11. É o momento onde os discípulos pediram para Jesus: Senhor, nos ensina a orar. Quantos lembram desse texto? E ele começa a dar o modelo da oração do Pai Nosso. Numa parte da oração do Pai Nosso, ele diz assim: Senhor, faça a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Amém? Quantos lembram disso? Quantos lembram disso? Amém. O problema da gente decorar um texto é porque a gente para de pensar no que o texto está falando. Presta bem atenção no que Jesus está ensinando a gente fazer. Ele está ensinando que a gente tem que pedir para Deus fazer a vontade dEle na terra, como Ele já faz a vontade dEle no céu. Amém? Presta atenção, os céus são de quem? Mas a terra Ele fez o quê? Deu para quem? Então, para Ele fazer a vontade dEle no céu, não tem que pedir não. Mas para Ele fazer a vontade dEle na terra, Jesus disse: peça para Ele fazer a vontade dEle aqui na terra, como Ele já faz no céu. Agora, irmão, presta atenção, Jesus não está ensinando a gente a convencer Deus a ter vontade. Deus já tem uma vontade. Agora, se Ele já tem essa vontade, por que Ele não chega e faz logo sem alguém pedir? Amém? Jesus disse: você tem que pedir para Ele fazer a vontade que Ele já está afim. É por isso que uma das coisas que você tem que entender sobre a oração não é você tentando convencer Deus a fazer um bem aqui na terra. Oração é você pavimentar um caminho para Deus fazer o bem que Ele já quer. Porque toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem lá do alto, descendo o Pai das luzes, em que não existe variação nem sombra de mudança. Amém? Lucas capítulo 10, no versículo 2, diz assim, Lucas 10, 2. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. Então preste atenção, está aqui Jesus ensinando sobre a oração de novo. Ele disse: a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Aí é o que Jesus disse: peça para o Senhor da seara, para Ele enviar trabalhadores para a sua seara. Amém? Bora raciocinar. De quem é a seara? É nossa ou é de Deus? Quem é uma interessada em colher? A gente ou Deus? Deus já não sabe que tem pouco trabalhador? Deus não sabe não? Presta atenção, Deus já sabe que tem pouco trabalhador. Deus é o dono da seara, e Ele é o maior interessado em colher. Aí Jesus disse: tem que pedir. Amém? Isso é para você entender que as coisas, elas simplesmente não acontecem de forma automática só porque Deus quer. Existe uma parte crucial que é da igreja. Porque foi para a igreja que Jesus disse: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Não é do reino da terra. As chaves do reino dos céus não estão no céu. Não, sei. Eu sei que foi muito profundo, eu vou falar de novo. Vamos começar de novo, amém? Boa noite, irmãos, graça e paz. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. A chave do reino dos céus não está no céu, está aqui. Com a igreja.
dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra, será ligado no céu. O que você desligar na terra, será desligado no céu. Você entende que o céu só está correspondendo a uma atitude que é tomada aqui na terra, porque a chave do reino do céu não está no céu, está na terra? Amém? Então é importante você entender sim que tem coisas que Deus quer que não vai acontecer. Por que não vai acontecer se Ele quer? Porque existe participação humana. Nós somos cooperadores de Deus. Ele resolveu escolher operar nessa terra através do corpo de Cristo. Nem que seja para pedir, pessoas vão ter que se levantar para fazer isso. Amém? Aleluia. Lucas capítulo 13, você pode ir comigo lá? Lucas capítulo 13, vamos ver aqui no versículo 1. Lucas capítulo 13, no versículo 1. Lucas capítulo 13, no versículo 1 diz assim: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falava a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que o mesmo realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então Jesus ficou sabendo da notícia de umas pessoas que estavam sendo procuradas por Pilatos. E quando os soldados encontraram elas estavam sacrificando aos deuses delas. Os soldados nem esperaram eles terminar. No meio do sacrifício mataram eles. E essa notícia chegou aos ouvidos de Jesus. E era um pensamento judeu, pensar assim: se ele morreu de morte trágica, muito brutal, é porque ele é um grande pecador. E Jesus disse: vocês estão pensando que eles morreram assim porque eles são mais pecadores que todos? Jesus disse: não é por causa disso não. Aí Jesus vai contar um outro incidente. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé desabou, morreram assim porque eram mais pecadores que os outros? Não é assim. Jesus está falando de duas situações: um assassinato brutal e um acidente. Nas duas situações as pessoas morreram antes do tempo. Foram assassinadas, foram ceifadas, e outros sofreram um acidente. E a gente às vezes fica se perguntando: por que essas coisas acontecem? Por que tem uma criança inocente que vai andar de bicicleta, aí está aprendendo a andar de bicicleta sem rodinha, cai, bate a cabeça na pedra e morre? Oh, porque Deus quis. E porque às vezes você ouve notícias aí, por exemplo, a polícia atrás de um traficante que exterminou com várias famílias, o cara toma 7 tiros e sobrevive. Porque Deus quis, Deus tem um propósito na vida dele. Aí da criança não tinha não. Eu acho interessante porque Jesus vai contar uma parábola para explicar por que esse tipo de coisa acontece. Ele diz assim no versículo 6: então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Pode cortar. Para que ela está ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escavo ao redor dela e lhe ponho estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Logo após Jesus falar que essas pessoas não morreram de assassinato ou de acidente porque eram mais pecadores, ele vai contar essa parábola. Ele diz: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto delas, não achou. E chamou o viticultor e falou: tem 3 anos que eu estou atrás do fruto dessa figueira, e ela não dá fruto. Pode cortar. Para que ela está ocupando inutilmente a terra? E o viticultor disse: Senhor, deixa ainda mais esse ano. Eu vou cavar, botar estrume, vamos ver se ela dá alguma coisa. Se ela der, bem está. Se não, a gente corta. Aquela figueira, ela ia ser cortada naquela hora. Pode cortar, ela ia ser cortada naquela hora. Mas entrou um intercessor. E a figueira que ia ser cortada naquela hora ganhou uma sobrevida. A gente não tem dimensão, ideia, noção
da importância do que é ter um intercessor na sua vida. Aquela figueira, ela ia ser cortada naquela hora. Mas um intercessor se colocou entre a figueira e o dono da figueira, e ele conseguiu mais tempo. Amém? Aleluia. Lá em Atos capítulo 12, vamos comigo lá. Atos capítulo 12, vamos aqui no versículo 1. Atos capítulo 12, no versículo 1, diz assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse o anjo: cinge-te de calças e sandálias. E ele assim o fez. Disse mais: põe a capa e segue-me. Então Herodes prendeu Tiago. Lembra do trio Pedro, Tiago e João? Pronto, esse Tiago foi preso. E ele matou Tiago. E quando ele matou Tiago, ele viu que os judeus gostaram disso. Então ele vai atrás do líder e pega Pedro. E ele está esperando a festa da Páscoa, porque ele quer matar Pedro com Jerusalém lotada. Então ele está guardando Pedro no cárcere. Mas o texto diz que havia oração incessante a Deus a favor de Pedro. E um anjo do Senhor entrou e livrou Pedro de forma sobrenatural. Sabe o que tem crente pensando? Era plano de Deus que Tiago fosse morto. Mas era plano de Deus livrar Pedro. Eu acho interessante porque a Bíblia diz claramente que a igreja se levantou para interceder por Pedro. Mas não diz que a igreja se levantou para interceder por Tiago quando ele foi preso. A gente está botando um monte de desgraça na conta da soberania de Deus. Não, por que morreu esse monte de gente? Deus sabe de todas as coisas. Sabe. É a gente que tem que saber o que a gente tem que fazer com essa chave que está com a gente, com a igreja. Porque Jesus se levantou para desfazer as obras do diabo e ele deixou o corpo de Cristo na terra para continuar fazendo as mesmas obras. Amém? Aleluia. Lá em Gênesis capítulo 15, você pode ir comigo lá? Gênesis capítulo 15. Vamos ver aqui no versículo 13. Gênesis capítulo 15, no versículo 13. Gênesis capítulo 15, no versículo 13, Deus está conversando com Abraão. Abraão dormiu profundamente e em sonho Deus aparece para ele e diz assim: então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, será sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Presta atenção na conversa de Deus com Abraão. Então Abraão dorme e Deus fala para Abraão: Abraão, vou te explicar logo o que vai acontecer, cara. É assim, ó. Tu vai ficar velho, tu vai morrer de toda a velhice, e depois que tu morrer, tu vai descansar com teus pais. E a tua descendência vai se tornar escrava por 400 anos em terra estrangeira. Mas eu vou me levantar e eu vou julgar aquele povo, e eles vão sair de lá com grande riqueza. Na 4ª geração, eles vão tornar para cá. Eles só não vão vir para cá agora, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Então deixa eu te resumir o que Deus está falando. Um dos povos que moram naquela terra, Canaã, são os amorreus. E os amorreus estão vivendo no pecado. E Deus não está fingindo que os amorreus não estão fazendo nada. Deus está dando tempo para eles se arrependerem. Mesmo Deus sabendo que eles não vão se arrepender, Deus está dando tempo.
Só que ele disse: Abraão, eu vou trazer o teu povo na 4ª geração. Por que não traz logo? Porque eu preciso dar tempo para ele se arrepender, mesmo sabendo que ele não vai se arrepender. E quando esse tempo que Deus dá para as pessoas se arrepender acaba, Deus tem que se levantar e julgar o pecado, porque Ele é o juiz de toda a terra. Amém? Aí lá em 1 Tessalonicenses capítulo 2, vai comigo lá. 1 Tessalonicenses capítulo 2, no versículo 14. Diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 2, no versículo 14. Olha o que Paulo fala. 1 Tessalonicenses 2,14. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judeia, em Cristo Jesus. Porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Agora preste atenção no que Paulo vai falar sobre os judeus. Os quais, ele está falando sobre os judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Olha o que Paulo fala sobre os judeus. Mataram Jesus, mataram os profetas, estão impedindo eles de pregar salvação, são inimigos de todos os homens. E Paulo disse, eles encheram a medida dos seus pecados, a ira caiu sobre eles. Amém? Deixa eu te mostrar mais um texto. Lá em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, no versículo 21. Apocalipse capítulo 2, no versículo 21. Jesus está falando aqui para uma mulher nessa igreja chamada Jezabel, e ele diz assim, Apocalipse 2, 21. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer. Não quer? Não viu? Não percebeu? Não quer? Não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que é prostituta de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Está aqui Jesus falando para ela. Dei tempo para que ela se arrependesse do seu pecado. Ela, todavia, não quer. É muito importante você entender o que é o juiz de Deus. O juiz de Deus não é para quem peca. Para quem peca é o quê? 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e purificar de toda injustiça. Amém? O juiz é para quem não quer se arrepender. Então Deus dá tempo para as pessoas se arrependerem, elas não querem se arrepender. Quando essa medida enche, Deus tem que julgar o pecado. Amém? Talvez você tenha amigos, parentes, familiares, vizinhos, que não conhecem Cristo, não são salvos, vivem na prática do pecado. E talvez você já teve lá a oportunidade de falar de Jesus para ele. Ele diz, não quero saber, agora não estou afim de Jesus. Não, Jesus é um folclore. E aí esse cara que está cegado, não tem mais chance para ele? Tem. Vamos lá em Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18. Vamos ver aqui no versículo 20. Gênesis capítulo 18, no versículo 20. Diz assim, Gênesis 18, 20. Disse mais o Senhor, com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse, destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa. Matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio? Longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais a Abraão, eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos,
destruirá por isso toda a cidade? Ele respondeu, não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão, e se porventura houver ali 40? Respondeu, não farei por amor dos 40. Insistiu, não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura 30? Respondeu o Senhor, não farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão, eis que eu me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20? Respondeu o Senhor, não destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão, não se ire o Senhor se fala somente mais esta vez. Se porventura ali houver 10? Respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor. Por que o Senhor se retirou? Tendo cessado de falar Abraão. Deus desceu. Abraão, Sodoma encheu. A medida da iniquidade encheu. E Abraão tem uma preocupação. O sobrinho dele está lá. E ele começa, Senhor, se tiver 50 justos naquela cidade, o Senhor vai destruir a cidade com 50 justos lá? Deus disse, não, vou poupar a cidade toda. E se tiver 45, poupo. E 40, poupo também. E 30, poupo. E 20, poupo. E Abraão disse, eu vou falar só mais uma vez, Senhor. E 10, poupo também. O texto diz, porque Abraão cessou de falar, o Senhor se retirou. Eu te pergunto, e se Abraão continuasse insistindo e perguntando, Senhor, dá mais um tempo? Agora Deus é tão bom, que Ele sabe que a preocupação de Abraão é com o sobrinho. E antes de descer fogo na cidade de Sodoma, tirou o sobrinho e a família dele de lá. Agora, irmãos, uma coisa que você tem que saber, Deus não é fofoqueiro. Fala comigo, Deus não é fofoqueiro. Por que Deus está compartilhando essa situação de Sodoma com Abraão? Para Abraão fazer justamente o que ele fez. Interceder. Amém? Tem um recado intercessório aqui para mim. Tá. Recebi do alto aqui, já vou fazer. Vamos lá em Ezequiel 22. Ezequiel, capítulo 22. Vamos ver no versículo 26. Ezequiel, capítulo 22, no versículo 26. O irmão veio todo encolhido para me dar esse papel aqui. Ezequiel, capítulo 22, no versículo 26, diz assim. Ezequiel, capítulo 22. Não, vamos ver logo no versículo 30. Ezequiel 22, 30. Ezequiel 22, 30. Busquei entre eles um homem. Quantos homens? Que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante a mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas a ninguém achei. Pronto, essa terra está na mesma situação de Sodoma. A medida encheu. E Deus tem que julgar o pecado. Mas antes dele julgar o pecado, o que Deus vai fazer? Procurar pelo menos uma pessoa. Para quê? Para pedir para Ele. Senhor, agora não. Dá mais tempo. Irmãos, eu quero que você preste atenção. Como Deus não tem interesse nenhum em julgar pessoas. Porque se Deus tivesse interessado mesmo em dizimar Sodoma, quando Abraão falou, e 50, Senhor, poupa a cidade. E 45, poupo. E 40, Abraão, tu quer chegar até onde, Abraão? Não, irmãos, Ezequiel 33 vai dizer que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Pelo contrário, tem prazer que ele se arrependa e viva. Deus não está atrás de uma desculpa para fuzilar pessoas, não, rapaz. Deus está atrás de pessoas que se coloquem na brecha entre Ele, pedindo mais tempo, pedindo iluminação, pedindo livramento, salvação. Porque é uma coisa que Deus já quer fazer. Você não tem que convencer Deus a fazer isso pelo teu amigo, pelo teu parente, pelo teu vizinho. Deus já quer, irmão. Só que Jesus disse, você tem que pedir para Ele fazer a vontade dEle. Não, as coisas não vão acontecer simplesmente porque Deus quer. As coisas vão acontecer porque Deus encontra pessoas na brecha, para se colocar na brecha, para pedir para Ele fazer o que Ele quer. Amém? Aleluia. Eu quero finalizar com isso. Vá comigo lá em 2 Coríntios capítulo 10. 2 Coríntios capítulo 10. Vamos ver aqui no versículo 4. 2 Coríntios
capítulo 10, no versículo 4, Paulo diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Está aqui Paulo dizendo que nós temos uma milícia, uma luta, uma guerra. Mas as nossas armas não são carnais, não são naturais, elas são espirituais e poderosas em Deus. Amém? Eu tenho um amigo que ele é médico. E toda vez que a gente se encontra, ele é que começa a puxar essa conversa aí de Jesus, de religião. E cada vez que ele me perguntava, eu dizia: cara, a Bíblia diz isso. Não, mas eu não acredito na Bíblia. E toda vez que a gente se encontrava, ele perguntava o que a Bíblia diz, eu respondia, e ele dizia: mas eu não acredito na Bíblia. Então para de encher meu saco, rapaz, para que tu fica me perguntando de Bíblia? Não acredita? E aí eu comecei a explicar para ele sobre o que a Bíblia diz, e ele disse: não, mas é porque aquela outra religião fala isso, aquela outra religião fala isso, e para resumir a história, ele montou uma religião para ele. Ele pegou um pedaço dessa, e criou a dele. Ele disse: tu é muito engraçado mesmo. E rapaz, todas as vezes que eu saía dessa conversa, quando ele puxava essa conversa, eu saía assim com raiva. Rapaz, esse cara fica me perguntando da Bíblia, aí eu vou lá com meus argumentos, com os versículos, ele diz: eu não acredito na Bíblia. E naquela hora Deus falou comigo: ao invés de você usar os seus argumentos, as suas lógicas, ore para ele ter uma experiência genuína comigo. Uma experiência genuína. Que o teu parente, que o teu amigo tiver com Jesus, acaba todo o ateísmo na cabeça dele, meu. É disso que ele precisa. Ele não precisa de um raciocínio, de uma lógica, de uma explicação de versículo. Ele precisa ver que Deus é real. E Deus quer se mostrar real para ele. Mas a oração de intercessão vai pavimentar esse caminho para Deus fazer o que Ele já quer. Porque quem inventou, irmão, de salvar todos os homens e que ele chegue ao pleno conhecimento da verdade, foi Deus, rapaz. Você não precisa convencer Deus a salvar ninguém. Deus já quer que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. O que é que está faltando? A gente pavimentar o caminho através da oração, que é por onde Deus vai se mover para alcançar o coração dessas pessoas. Aleluia, aleluia. Vamos ficar em pé, vamos praticar. Aleluia. Oh, aleluia. É importante você perceber como a Bíblia diz que o diabo trabalha. Você não precisa abrir lá, Paulo diz em 2 Coríntios 4,4, chamando Satanás de o Deus desse mundo, cegou o entendimento dos incrédulos. Como é que o diabo trabalha? Com cegueira. E como é que Deus trabalha? Iluminando os olhos espirituais. Onde o diabo cegou, a intercessão pode iluminar. Onde o diabo prendeu, a intercessão pode soltar. Onde o diabo planejou ter morte, a intercessão pode trazer vida e vida e abundância. Não, irmãos, a nossa maior arma é a nossa boca, liberando aquilo que está no nosso coração. Aleluia. Eu creio mesmo que Deus vai trazer agora pessoas à sua memória. E olha, eu vou te falar uma coisa. Eu sei aqui que tem pessoas que talvez você já até tentou falar de Jesus para ele. Pode até que seja na tua casa. É o teu filho, é o teu cônjuge, sei lá, e você fala e ele não quer, e você fala e ele não quer, e você ora por ele e nada, e naturalmente falando, ele vai piorando. E eu sei, irmão, que às vezes é possível a gente ficar com raiva e chutar o pau da barriga e dizer: então vai para o inferno, então tu quer ir para o inferno, então tu vai para o inferno. Mas Deus não quer isso. Deus quer que você pegue de volta essa pessoa em oração. Porque Deus quer cumprir a vontade dele nessa pessoa. Oh, aleluia, aleluia.